E tá definido o adversário do Inter na próxima fase da Copa do Brasil. E do outro lado, tem um craque na casa mata. Também a gente comenta aqui no vídeo sobre a situação envolvendo Abel Braga, que conseguiu efeito suspensivo no final de semana. E também a gente vai comentar sobre a demissão que aconteceu na última semana no estádio Beira-Rio. Mais bastidores sobre essa situação e eu te trago detalhes aqui, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Só não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Hype aqui nesse vídeo, que vai fazer com que o YouTube entenda que tu tá curtindo o conteúdo, ele vai entregar para mais pessoas, mais colorados, na verdade, e todo mundo vai ficar bem informado sobre o Inter, certo? Também te convido a falar com o pessoal da RF Negocia. Tu que paga todos os meses aí a parcela do teu imóvel, a parcela do teu veículo, seja carro, moto, caminhão, não interessa. Nessa parcela, dependendo do trato que tu fez, né, com o pessoal que tu comprou teu carro, comprou teu veículo, tu pode estar pagando juros abusivos. E a RF Negocia tá no mercado exatamente para isso, para te ajudar e te auxiliar. Tu vai chamar o Rodrigo, toda a equipe da RF, que vai estar no link na descrição, no primeiro comentário fixado, e tu vai falar, ó, eu tô pagando tanto todos os meses. Será que tem juros abusivos? Será que a gente consegue fazer alguma situação que faça com que eu tenha desconto também nesses valores? É isso que a RF vai te ajudar. Então não perde tempo, chama eles aí. Como eu já falei, o link está na descrição, no primeiro comentário fixado. É só chamar eles que o Rodrigo e toda a equipe da RF vão te auxiliar nessa situação e quem sabe tu vai economizar aí todos os meses, fechou? Vamos lá, gente. 3 assuntos para a gente tratar no vídeo de hoje. Deixa eu começar falando aqui sobre o adversário do Inter na próxima fase da Copa do Brasil. Primeira fase do Inter nessa competição, né? E a gente está falando da fase 16avos. E o sorteio aconteceu ali por volta das 2 horas da tarde, lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e o Inter descobriu o seu adversário. E a gente está falando aqui de o Inter enfrentando o Atlético de Minas Gerais, tá? Esse é o adversário do Inter na competição. O Atlético é um clube que vem se destacando nesses últimos anos, né? Vivia, na verdade, um momento muito bacana no cenário nacional, tá? Mas o Atlético iniciou muito mal essa temporada, tá? O Atlético, ele acabou sendo rebaixado para a Série B do estadual, do Campeonato Mineiro. Mas tudo mudou quando chegou um craque da bola para a Casa Mata. Eu estou falando aqui do Alex Cabeção. O Alex, ele já tinha feito outros trabalhos, por exemplo, no Operário do Paraná, e ele chegou no Atlético exatamente com a missão de reerguer o clube. E o Atlético foi passando das fases da Copa do Brasil, acho que, se eu não me engano, passou do Ipiranga também nessas últimas fases, até que chegou... Aliás, se eu não me engano, o Atlético também eliminou Ipiranga e eliminou o Sport até chegar nessa fase 16avos. E é esse o adversário do Inter. Um adversário que tem Alex Cabeção, né, como seu treinador. O Alex, vamos lá, tinha ido muito bem na base do São Paulo, depois, se eu não me engano, ele treina no Avaí, aí ele dá um tempo, pegou o Operário, não sei se pegou algum outro clube antes, mas ele vai para o Operário do Paraná, faz um bom trabalho, até que ele chega agora no Atlético e consegue dar uma boa resposta, tá? Então, é esse o time que o Inter vai enfrentar nessa fase 16avos. Aí também, na sequência, teve o sorteio, né, para decidir quem vai ser o mandante, né, quem decide em casa a partida, e o Inter vai decidir esse confronto no estádio Beira-Rio, tá? O primeiro jogo, deixa eu até pegar aqui para não trazer errado para vocês. O primeiro jogo vai ser em Minas Gerais, né, mando do Atlético, tem que ver onde é que vai ser esse jogo ainda. E o jogo acontece na semana do dia 22 e 23 de abril, tá? A gente tá falando 22 e 23 de abril, o jogo ou vai ser numa quarta ou vai ser numa quinta-feira, tá? O primeiro jogo. Já o jogo da volta, aí sim confirmado no Beira-Rio, é na semana do dia 13 e 14 de maio, também ou numa quarta ou numa quinta-feira. Então, esse é o caminho do Inter neste momento na Copa do Brasil para chegar às oitavas. Chegando nas oitavas, um novo sorteio será feito sobre o provável adversário do Inter, e aí sim, se eu não me engano, quando chega nas oitavas, aí sim tem direitinho ali tudo, né, bem estabelecido para ver qual vai ser o chaveamento do Inter dentro dessas últimas fases da Copa do Brasil. Lembrando, Copa do Brasil é o caminho mais fácil hoje de o Inter conquistar um grande título, tá? Não é improvável. Ano passado, por exemplo, na Copa do Brasil, a gente viu Corinthians e Vasco decidirem a competição. Um Corinthians que viveu momentos conturbados dentro do seu ano e o Vasco, né, lutou até o final do Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. Então,
olhando por esse cenário, olhando por esse panorama, dá para o Inter, né, concentrado e focado na competição, quem sabe beliscar esse título nacional que só foi conquistado uma vez na sua história, tá? Mas é um bastidor importante que a gente traz aqui e essa confirmação, então, do adversário do Inter. Agora, outro assunto que eu quero tratar aqui é sobre Abel Braga, tá? O Abel, né, foi muito curioso. Durante a jornada lá da Baldasso TV, a gente vê o Abel no hotel do Inter, na concentração do Inter, porque o Abel estava ainda cumprindo a sua suspensão. O Abel tinha sido punido, para quem não lembra, pelo STJD, por conta daquela fala homofóbica, por conta daquela declaração homofóbica que ele teve lá na apresentação dele como treinador do Inter no ano passado. Onde ele falou sobre a questão de camiseta rosa, algo nesse sentido e tal, e não pegou legal, né? Acho que ele tinha falado que não é um time de viado, alguma coisa nesse sentido, tá? Não quero ser injusto aqui com o Abel, mas, né, ele acabou sendo denunciado, tá? No artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá? O CBJD, que trata de praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição de pessoa idosa ou com deficiência, tá? E a denúncia tinha sido feita pelo grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, tá? Então, uma organização sem fins lucrativos e tudo mais que apresentou essa notificação e essa infração para o STJD, que acabou abraçando, né, e acabou punindo o Abel com 5 jogos de suspensão e mais R$20 mil por conta da declaração infeliz que ele teve, tá? Com essa situação, o Abel já tinha, vamos lá, ficado de fora da partida contra o Remo, contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia e contra o Santos. E o Inter conseguiu, na sexta-feira, um efeito suspensivo para que o Abel estivesse junto, né, do time, junto do elenco, lá no estádio Beira-Rio, e foi assim que aconteceu. Então, a gente teve a presença do Abel Braga, que, vamos lá, é um cara muito importante neste bastidor, né, diretor esportivo. Ele assumiu um papel que era do D'Alessandro, e ele tem um jeito totalmente diferente, pelo que a gente escuta, do trato com essa função que ele exerce hoje, tá? Era uma função que ele queria muito, era uma função que a gente muito pouco soube como era tratada, principalmente nas mãos do D'Alessandro, né? A gente tinha essa dúvida, o próprio D'Alessandro já tinha vindo falar em alguns momentos sobre essa questão, porque ele também dizia estar conhecendo mais da função, e com a Abel a gente vê que ela parece que ficou muito mais simplificada, tá? Então, essa importância também dele estar junto com o grupo. É bom lembrar, nem sempre o Abel vai viajar, gente, tá? Eu falei ali, por exemplo, de jogos fora de casa, que o Inter teve contra o Remo, contra o Atlético e contra o Santos. Não dá para cravar que o Abel estaria junto com a delegação nesses 3 jogos, até porque o Abel tem um problema na coluna e faz com que ele não possa estar sempre viajando, estar sempre dentro de um avião, por exemplo, né, que a gente sabe que acaba prejudicando também a questão da saúde. Então, a gente vai sempre muito mais ver o Abel Braga nos jogos do Beira-Rio, nem sempre com a delegação nessas viagens. Vai ter um jogo ou outro mais importante, e aí sim a gente vai ter a presença do Abelão lá, tá? Ídolo histórico, e que logo na sequência vai ter a sua estátua lá no estádio Beira-Rio. E agora, deixa eu comentar sobre uma situação que eu trouxe aqui na sexta-feira para você, sobre a demissão que aconteceu no Inter, tá? Aconteceu a demissão do Rodrigo Luca, tá? Que ele é diretor executivo de operações, né? Ele era, na verdade, e ele acabou sendo desligado do clube na sexta-feira. Tá? Essa informação foi dada pelo Henrique Pereira, e a gente tinha comentado sobre também de uma limpa que o Fabinho vem fazendo, tá? Para blindar o vestiário do Inter. E aí, né, uma pessoa do Inter veio conversar para deixar muito claro, e é importante a gente destacar aqui, que o Fabinho não tem nada a ver com a demissão do Rodrigo Luca. Ela é uma demissão muito mais tratada por outras pessoas, tá? Por outros motivos, o Rodrigo Luca acabou sendo desligado do clube, tá? Então, era uma função que ele cumpria, era um cara, por exemplo, que se tu for pegar aqui algumas situações, ele era um cara que estava presente também na situação envolvendo o CT, né, o projeto do CT lá de Guaíba, né, reuniões que teve envolvendo esse projeto do CT, mas que, né, o Inter entendeu, né, os profissionais do Inter, acima do Rodrigo Luca, que era necessário o desligamento desse profissional. E, cara, desejamos tudo de melhor para o Rodrigo Luca, né, que ele consiga logo na sequência também
ter uma nova oportunidade no mercado, né? Conversando com essa mesma pessoa, falando, cara, é um cara muito profissional, um cara dedicado, mas que o Inter precisava fazer esse desligamento, porque entendia que não fazia mais sentido a permanência dele dentro do clube, mas que não tinha nada a ver com o Fabinho. O movimento Fabinho, ele é outro, tá? O Fabinho, de fato, está fazendo um movimento dentro do clube para blindar mais o CT Parque Gigante, né? Para que se tenha menos movimentações, para que se tenha menos profissionais, até mesmo no dia a dia ali, para que realmente seja um ambiente jogador, departamento de futebol e poucas pessoas do departamento de futebol junto com a comissão técnica. É isso que o Fabinho está tentando fazer. Não uma questão de demissão, mas sim de estabelecer, cara, quem tem que estar no CT é XYZ. Quem tem que estar no Beira-Rio? Tu. Então, assim, é essa questão que o Fabinho está tentando fazer para que tenha essa blindagem. Mas de nada tem a ver da demissão do Rodrigo Luca. Para daqui a pouco, quem acabou achando que realmente o Fabinho tinha algo a ver com a demissão, a gente deixa claro aqui que não. Essa pessoa que me passou, tenho certeza que ela realmente foi por um caminho melhor aqui para que a gente possa esclarecer também isso e é necessário aqui nesse vídeo, tá certo? Não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante. Hype aqui no vídeo também que vai fazer com que ele seja entregue para mais pessoas e todo mundo vai ficar bem informado sobre o Inter, trazendo todas as atualizações por aqui, fechou? Beijo grande, tamo junto. Amanhã, 9h30, mais um videozinho aqui no canal. Todos os dias, 9h30, 7 da noite, a gente tem esse encontro marcado por aqui, a menos dia de jogos, né? Quando a gente tem jogo do Inter, as coisas vão acabar mudando, a gente vai tendo que ver essa situação, principalmente do vídeo da noite, tá? O vídeo da noite, esse pós-jogo, trazendo um resumão, acho que de zona mista e coletiva do Pesolano, acho que vai ser mais interessante do que trazer melhores momentos para vocês. Mas amanhã, 9h30 de novo, estaremos por aqui, trazendo e atualizando tudo que acontece nesse dia a dia do Inter. Fechou? Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!